Eu tenho uma pergunta só, porque a gente falou aí, o Lucas colocou agora de muitas leis, né? E aí uma lei acaba canibalizando a outra, de certa forma, e aí cabe, no final das contas, o Supremo, que vai decidir a interpretação, né? Então temos muitas leis, uma lei sobre a outra, leis que dão direcionamentos diferentes, e aí, quando chega o Supremo tem que fazer alguma coisa, vem alguém e aponta o dedo. Ah lá, o Supremo está legislando. E aí fica a pergunta: o Supremo legisla? Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! O Supremo, ele muitas vezes é instigado a ampliar, né, a sua atuação, né? Nos últimos anos aí a gente viu o próprio Barroso nessa entrevista fala para combater ali um ataque às instituições, acaba que exagera também, né? Uhum. Então, o Supremo, ele muitas vezes há quem diga, né, que ele ultrapassa a sua própria função e ele acaba por mudar a legislação, que seria o papel do legislador. Mas eu acho que é uma questão definir se o Supremo legisla ou não, é simplificar um problema que é maior. Se o legislador não fosse omisso em grandes aspectos, em grandes sentidos, o Supremo deveria bater a palavra final? Se a gente não tivesse na conjuntura que a gente está atualmente, o Supremo teria que atuar da forma com que ele atua? Então, é algo que uma série de fatores que joga a gente nessa discussão, né? Eu não diria que o Supremo também não ultrapassa os seus limites, né? Mas a gente tem que verificar em cada ponto, porque virou meio que é mais fácil chegar e criticar o Supremo e falar que ele legisla. E muitas vezes é também mais fácil defender o Supremo e falar, não, ele está agindo correto. Quando o Supremo está com algo que eu concordo, ele está agindo correto. Quando o Supremo está com algo que eu discordo, ele está legislando, né? Acho que até para fazer uma discussão dessa, tem que ser de uma forma menos polarizada. Tem Sim. que ser um estudo mais aprofundado, com uma tentativa muito maior de ser imparcial e verificar de fato aquelas decisões e qual era a competência, né? E assim, pessoal, só para dar um outro exemplo de um outro poder, né? O legislativo também, às vezes, passa do seu limite de legislar e agora já está fazendo mais que executivo, por exemplo. A gente viu no governo Bolsonaro o orçamento secreto, a destinação de emendas parlamentares para destinar para os parlamentares destinarem para os seus redutos eleitorais, é exatamente isso, estão executando. Estão fazendo o papel do executivo. Você lembra do Pacheco reclamando que o Legislativo estava executando o orçamento da União durante o orçamento secreto? Nunca na minha vida. Agora vai o STF falar alguma coisa de maconha que seja para ver se... Pois é. Ele já tenta mostrar poder. Mas eu tenho uma pergunta e é relacionada com o Legislativo também. Quando a gente pensa nessas mudanças abruptas, né, de planejamento e tal, trazendo mais agora um pouco para o lado social, que tem um impacto econômico, mas voltado para o lado social também. Uma reforma da Previdência, que nem a que foi feita, e agora já estão falando em uma outra reforma da Previdência, ela traz um certo de insegurança jurídica, porque assim, a pessoa quando entrou no mercado de trabalho, sim, conheço pessoas que estavam há 1 ano de se aposentar e depois já tinha que passar mais 5 anos trabalhando, contribuindo e tendo a aposentadoria reduzida. Isso traz uma certa insegurança jurídica? Se a gente levar um conceito mais amplo de insegurança jurídica, isso traz. Mas é aquilo, alterar legislação por si só não quer dizer que é uma insegurança jurídica. O problema é quando... aí o papel vem também, novamente falando do Supremo, que vai verificar isso, vai colocar um marco temporal, né, para essas decisões, até para mitigar todos esses riscos. Esses impactos.
Mas quando a gente coloca, por exemplo, a reforma, um pacote de reforma que estava sendo construído, bem ou mal, ele foi aprovado, está em vigência, aí depois de 8 anos, aí começa uma discussão para derrubar ele tudo, por exemplo. Aí sim, porque mudou a legislação. Pode ser uma mudança ruim? Pode. Não estou falando, entrando no juízo de valor, se é bom ou não. Mas quando a gente já está com uma legislação há 8 anos e a gente derruba do nada, o que é pior? Quando ela entrou ou quando ela derrubou do nada? Entendi. Então seria a mesma coisa de derrubar a reforma da Previdência que passou no antigo governo agora, do nada, assim. 8 anos depois, do nada, derrubar, entendeu? O impacto poderia ser maior. Aí, porque é isso, são decisões abruptas, né? Se fosse uma outra reforma fazendo agora, e aí já pensando, a gente vai escalonar, a gente vai desenvolver, a gente vai ver o impacto para a população fazendo algo bem estudado, aí é uma outra coisa, né? Isso na minha visão. Outra coisa é aquela, vamos impor aqui? Não, vamos deixar de impor. Vamos colocar então para cá? Não, tira agora e bota para cá. Você não sabe para onde vai, entendeu? A lei ali, por mais que ruim que seja, por mais ruim, é errado isso, né? Ruim que ela seja, a previsibilidade é o mais importante para essa segurança jurídica, né?